Vamos orar, né? Pai, nesse momento nós queremos te agradecer, Senhor, por mais esse dia que o Senhor tem nos dado. E aqui estamos nessa noite para louvar o teu nome, porque nós necessitamos te louvar. E nesse momento, Senhor, eu quero te apresentar a tua serva, que eu sei que ela já orou, ela já te pediu, ela já te clamou, e o Senhor já falou o seu coração. E agora, Senhor, nós queremos que o teu Espírito Santo faça lembrar de tudo aquilo que ela ouviu do Senhor para trazer para nós nessa noite. Nos ajuda, Senhor, a fazer como Esdra. Hoje, quando ela pregar, Senhor, a tua palavra, quando ela transmitir a tua palavra, que nós venhamos, Senhor, ouvir, que nós venhamos, Senhor, praticar, e depois nós saia falando também dessa palavra. É no nome de Jesus, Pai, que eu já te peço e já te agradeço, crendo que hoje o Senhor fará uma coisa nova no nosso meio, em nome de Jesus, amém e amém. Eita Deus, eita glórias. Pai do Senhor, igreja, é com temor e tremor, né? Eu costumo dizer que eu estou aqui, porque é o altar do Senhor, é a palavra do Senhor, e não é de qualquer jeito, né? Mas ao mesmo tempo que eu tenho esse temor, esse tremor, porque se trata da palavra dele, eu também me sinto privilegiada, porque é a palavra dele. Falar dele, meus irmãos, é um privilégio, né? E aí o que me tranquiliza é porque a palavra dele vai dizer que a palavra ela tem um propósito para ser cumprido. Então é ele que vai cumprir o propósito, não sou eu, é ele, né? Então desde já quero pedir aos irmãos que abram aí em 1 Pedro. Oh glórias! 1 Pedro, capítulo 5, a partir do verso 6. Do verso 6 ao 11. 1 Pedro, já aí pertinho dos últimos livros da Bíblia. 1 Pedro, capítulo 5, do 6 ao 11. Aleluia, Deus. 1 Pedro, capítulo 5, do 6 ao 11. Todos acharam? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eita, que palavra poderosa, né, minha irmã? Esteja aí sensível, né? Que o Espírito Santo está aqui conosco, eu creio. Porque aqui está a Assembleia dos Santos, reunida em nome dEle, né? E eu tenho dito ao Senhor que Ele me use tão somente como instrumento de justiça. Não sou eu, não olhe para mim. É o Espírito Santo de Deus falando com a sua igreja. Porque é Ele que fala através da sua palavra. E através dessa palavra, Pedro aqui, ele está dando um conselho à sua igreja. Irmãos, olha que cuidado que Pedro tinha, né? Com seus irmãos. Naquela época, Pedro estava aconselhando a igreja primitiva, porque estava passando por momentos difíceis. Porque estava passando por tribulações, por provações. E aí ele vai dizer: ei, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus. E eu fiquei,
Senhor, o que é esse humilhar, né? Esse humilhar aqui não está naquele sentido de fazer desdém, não. De subjugar o outro, de humilhar o próximo, não. Aqui está no sentido de, ei, com a humildade, se coloque debaixo dessa poderosa mão de Deus. E Pedro, irmãos, está exortando. É por isso que eu amo a palavra do Senhor, porque ela é ontem, ela é hoje e ela é amanhã, né? Milhares e milhares de anos lá atrás, Pedro estava aqui, aconselhando e exortando a igreja como que ela deveria se comportar. E hoje estamos nós, lendo, revivendo esses conselhos que Pedro deu à sua igreja. E atente uma coisa, que Pedro aqui ele não vai dizer para você se humilhar, para você se prostrar diante de coisas, diante de homens, não. Ele nos dá um direcionamento, ele dá a direção a quem, sobre quem. E quando eu indaguei ao Senhor, o que seria esse humilhar? Irmãos, algo veio tão forte ao meu coração, algo simples, algo simples. Quando você está na chuva, né? E não tem um guarda-chuva, você procura algo para se abrigar, né? Para se proteger da chuva, você procura uma marquise, procura um toldo, procura algo para correr ali para debaixo. E aí foi isso quando eu perguntei ao Senhor, o que seria esse humilhar? Senhor, como que eu me humilho? E aí me veio isso à mente. Senhor, é assim mesmo. O Senhor aqui, irmãos, está nos exortando a se humilhar debaixo dele, a nos proteger, a procurar o abrigo que é ele, nos dias de chuvas, naqueles dias que a tempestade parece que não vai passar, naqueles dias que parece que as ondas são maiores do que nós vamos suportar, e parece que o barco vai virar. E aqui Pedro vai dizer, ei, humilhe-se debaixo dessa poderosa mão. Nós temos uma poderosa mão, a qual nós podemos nos humilhar, a qual nós podemos nos abrigar. E nós temos que ter essa certeza de que Ele está com essa mão aqui, ó, pronto para nos acolhermos, pronto para nos receber, pronto para proteger. E principalmente, Ele está com essa mão pronto para nos falar que Ele já tem uma provisão. Nas nossas lutas, irmãs, nas nossas provações, assim como Pedro, ele exorta que a igreja, ele aconselha a igreja. E eis-me aqui, aconselhando a mim e a vocês. Nas nossas lutas, nós temos uma mão para nos humilhar debaixo. E essa mão, ela é poderosa. Ele vai dizer que não é de qualquer jeito, não é qualquer mão. É a poderosa mão de Deus. Para quê? Para que Ele, Jesus, Ele, o Senhor, em tempo oportuno, vos exalte. Ele, em tempo oportuno. E que tempo oportuno é esse? Irmãos, se nós cristãos, diante das provações, não tivermos essa convicção de que existe um tempo oportuno, de que a provação vai passar, de que o tempo ruim vai chegar ao fim, de que o dia mau vai acabar, nós vamos sucumbir nos nossos próprios pensamentos. Nós temos que ter essa convicção que no tempo oportuno, Ele, quando nós suportamos com paciência a provação, Ele, quando nós perseveramos sem reclamar, sem murmurar, Ele, no tempo oportuno, Ele irá nos exaltar. É Ele. E aí Pedro ele vai dizer, como é que a gente faz isso? Ei, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Eita glória. É sobre quem, irmãos, que Pedro está pedindo para a gente lançar as nossas inquietações, as nossas ansiedades. Essa Bíblia, essa palavra, ela foi escrita, milhares e milhares de anos. E aqui já se falava sobre ansiedade. Nos nossos tempos de hoje, nunca se ouviu tanto em falar sobre ansiedade, né? E olha aqui, por isso que eu sempre digo, eu sempre falo para o meu esposo, para as minhas filhas que estão ali de prova, e eu sempre digo, quando eu tenho a oportunidade, leiam a palavra, meditem na palavra todos os dias. Por quê, irmã? Porque, irmãos, quando a gente tende a ficar, porque nós tendemos a ficar ansiosos, preocupados com alguma coisa, a palavra ela tem a resposta.
A palavra ela vem com a calmaria. A palavra ela vem com a solução. Mas e aí como é que eu vou saber a resposta? Vou saber o que Deus quer se eu não a leio, né? Aqui Pedro está dizendo, ei, lance sobre ele. Arremesse sobre ele. Porque ele cuida das vossas ansiedades. Porque ele tem já tudo preparado para você. Porque, irmãos, quando eu me apego àquilo, e eu fico remoendo, e eu fico preocupada, e eu fico me desesperando, não vai resolver nada. Mas quando eu lanço sobre o meu Senhor, porque eu sei que Ele tem uma resposta para mim, automaticamente a paz ela vem habitar. E aí essa paz que Ele vem reinar sobre nós, quando nós lançamos, não é a paz que o mundo dá. Que é hoje e amanhã, não. Essa paz que o Senhor nos dá é que mesmo nos dias difíceis, essa paz ela vem nos constranger de saber que nós temos um Deus que olha por nós. Que nele nós temos a solução. É essa paz. A paz do Senhor, irmãos, não é que não vai existir provação, que não vai existir preocupação, não. É essa paz que mesmo em dias difíceis, eu tenho com quem confiar. Eu sei que Ele está a olhar. Eu sei que Ele tem resposta. Eu sei que Ele tem a solução. E aí Pedro ele vai dizer, irmãos, lance sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. E algo me chamou a atenção aqui nesse tem cuidado. Pedro aqui não está dizendo, ei, Ele cuidou de vós, ei, Ele vai cuidar de vós. Não, é hoje, ei, Ele cuida. O Senhor, Ele cuida de vós. Porque andais inquietos? Porque andais ansiosos? Acaso não sabeis que o Senhor tem cuidado de vós? É Ele quem cuida. É Ele quem cuida. Então, não é o homem, não é o seu esposo, é Ele, é o Todo-Poderoso. Pedro está se referindo a Jesus, ao Deus Todo-Poderoso. Ele tem cuidado de vós. E é todo dia. É a porção diária. Assim como foi no deserto, que ninguém ali morreu de fome. É a porção diária. Isso é para os nossos dias de hoje. Irmãos, nós temos que ter esse entendimento. Essa palavra ela é viva e eficaz para nós hoje. E nós temos que se apoderar disso, porque essa palavra é para nós. Ele tem cuidado de nós. Não se preocupe com o dia de amanhã. O Senhor ele já nos advertiu quanto a isso. Não se preocupe com o dia de amanhã. O dia de amanhã traz os seus próprios problemas. Vamos viver o hoje. Porque hoje Ele tem cuidado de vós. Porque hoje Ele tem provisão para vós. Porque hoje Ele tem solução para vós. Hoje. É hoje. E às vezes eu fico me perguntando dessa ansiedade, né? Mas é porque nós estamos vivendo o dia de amanhã. Nós não estamos obedecendo aquilo que Jesus nos mandou fazer. Porque se nós parássemos, irmãos, e refletíssemos um pouquinho. Se eu leio aqui que Ele tem cuidado de mim e essa porção é diária, então eu tenho que estar com o meu pensamento no hoje. Vamos esquecer o amanhã, porque do amanhã Ele proverá. Não é assim que a palavra diz? Ele proverá. Então vamos ter isso em mente. Vamos viver a cada dia como se fosse o último. Esses dias mesmo, eu estava orando e disse, Senhor, já pensou se o Senhor voltasse agora? Senhor, eu quero viver todos os dias, a cada hora, como se o Senhor fosse voltar nesse minuto. Como se o Senhor fosse voltar nesse momento. Porque se nós parássemos um pouquinho mais para estar com os nossos olhos elevados a Ele, buscando as coisas do alto, pensando nas coisas do alto, refletindo nas coisas do alto, talvez o nosso coração não andasse tão ansioso com as coisas que ainda nem aconteceu, né? Então vamos receber esse conselho que Pedro está dando aqui para nós hoje. Ei, lance sobre ele a sua inquietude. Lance sobre ele aquilo que tem lhe deixado inquieto. É uma doença? É uma porta fechada? É a falta de alguma coisa? É alguma coisa que precisa ser mudada? Lance sobre ele. Não deixe isso lhe consumir, não. Não deixe isso tirar a paz que Ele já lhe deu, não. Lance sobre Ele, porque Ele tem cuidado de vós. Oh, glórias! E aí Ele vai continuar. E aí Ele vai alertar mais ainda. Ei, sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Ei, irmãos, aqui é muito forte.
Nós sabemos que o adversário das nossas almas está ao nosso derredor. Irmãos, a palavra vai dizer que ele está ao nosso derredor, o nosso adversário, rugindo como um leão. E ele está procurando o quê? Ele está procurando alguém vacilando para que ele possa tragar. E aqui Pedro está exortando: ei, vigiai. Ei, estai preparado. Ei, leia mais a Bíblia. Ei, se posicione nessa presença. Ei, busque esta presença. Porque o vosso adversário está ao vosso derredor. Se você não está percebendo, ele está aí, mesmo sem você perceber. Ele está aí colocando armadilhas, mesmo sem você ver. E aqui Pedro está dizendo: vigiai, estejam vigilantes. Irmãos, isso aqui é muito sério. Nós temos vivido uma geração, irmãos, de crentes que estão tão dispersos, estão tão negligentes, estão tão mornos. E eu tenho chorado a Deus por isso. Eu tenho dito: Senhor, aviva a tua igreja. Porque a tua igreja está morta, a tua igreja está negligente, a tua igreja tem deixado de vigiar. E o inimigo está aí, irmãos, tragando tantos e tantos que estão dentro da igreja, que não estão apercebidos nos últimos dias, que não estão apercebidos no que o inimigo está tramando. Irmãos, é tempo de despertarmos. É tempo de despertarmos. Porque assim como Paulo disse, nós estamos agora mais perto do que quando nós começamos. Então vamos estar vigilantes, porque a qualquer momento esses céus vão se romper. E aí, Pedro lá na frente, ele vai perguntar se nós vamos ser daqueles que quando o Senhor voltar, vamos ficar envergonhados. Ei, irmãos, não queira ficar envergonhado, não. Não queira não ser daqueles que se envergonhem porque pôde fazer algo mais e não fez. Porque pôde se posicionar e não se posicionou. Aqui tem um alerta. Pedro está alertando aquela igreja. E a palavra de Deus está nos alertando hoje. Vigiai, vigiai. O vosso adversário está aí ao vosso derredor. Pronto. Ele não está se preparando, ele está pronto para devorar como um leão a quem é que ele possa tragar. Então, que nessa noite nós possamos estar apercebidos dos últimos tempos. Que nós possamos estar apercebidos do que está acontecendo. Existe uma guerra no reino espiritual. E a igreja tem que estar atenta a isso. A igreja tem que estar apercebida disso. Existe uma guerra pela minha vida e pela sua vida. Uma guerra travada. Uma guerra que não cessa até o dia que o Senhor vier aí e arrebatar a sua igreja. E eu me vejo pregadores, pessoas brigando por se o Senhor vem antes, se o Senhor vem durante, se o Senhor vem depois da grande tribulação. Irmãos, eu tenho dito ao Senhor: Senhor, eu não quero me preocupar com isso, se o Senhor vai vir antes, se o Senhor vai vir durante, ou se o Senhor vai vir no meio. Eu quero estar preparada. Se o Senhor vier antes, amém. Se o Senhor vier durante, o Senhor vai nos preparar. Se vier depois, o Senhor está com a tua igreja. Nós temos que estar vigilantes e pronto. Para qual for o tempo, nós temos essa certeza de que Ele vai nos levar. Amém? E aí Ele vai continuar. Resistir-lhes como? Como é que nós podemos resistir a esse inimigo, a esse devorador? Ele vai dizer: resistir-lhe firmes na fé. Não tem outra maneira. É na fé, é pela fé, é por fé. O crente vive de fé em fé. Então é na fé, irmãos. Esteja percebida de uma coisa: eu não consigo resistir o inimigo pela minha força. Eu não consigo resistir com o meu próprio braço. Eu não consigo resistir confiando em alguém, não. Eu só consigo resistir. Eu só consigo me sobressair, me posicionar e vencer. É na fé, é pela fé. E aqui ele vai dizer: resistir-lhe firmes na fé. Não deixe nada, não deixe os acontecimentos aí fora abalar a sua fé, não. E quando eu estava lendo, eu me lembrei daquilo que está lá em Mateus. Quando o Senhor ele tá ali, vai descer do monte, e ele tem um pai com um filho possesso. Ele vai dizer: Jesus, cura aqui o meu filho. Eu pedi aqui aos teus servos, aos teus discípulos, mas eles não puderam curar. Se o Senhor pode, liberta aqui.
E aí o Senhor pergunta se eu posso. Eu fico imaginando aquela cena na minha cabeça. O Senhor olhando para aquele homem aflito e perguntando, se eu posso? Se eu posso? Ei, tudo é possível. Tu crê? Aí o Senhor responde a pergunta, tu crê? Irmãos, é possível sim a gente resistir quando a gente crê. Quando a gente crê que não é pela nossa força. Quando a gente crê que é por Ele, é na força dEle. Irmãos, é Ele que nos faz suportar. É Ele que nos capacita. É Ele que nos direciona. É Ele que nos dá o discernimento. É Ele. E é na fé. É eu crendo que tudo é possível naquilo que tudo é possível ao que crê. Mas em quem nós temos crido? Né? Em quem nós temos crido? É nele? Porque se nós temos crido nele, então pela fé nós vamos conseguir resistir às ciladas do inimigo. É pela fé. É crendo nele, que tudo posso naquele que me fortalece. Então, quando eu creio isso, aí eu consigo vencer as artimanhas, as armadilhas, aquilo que o inimigo tem colocado, tramado, para me fazer cair. Então, que nós viemos estar atentos. E aí ele vai dizer mais, ei, não é só vocês não, que estão sendo tentados, que estão sendo provados, não. Existe, certo? Resistir-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade, espalhada pelo mundo inteiro. Ei, não somos só nós que estamos passando por esse momento difícil. Existe uma irmandade. Existem muitos irmãos no mundo inteiro também resistindo, sofrendo, mas resistindo na fé do inimigo. Resistindo firmes naquele que nos criou, naquele que nos chamou, naquele que nos capacitou. Existe uma irmandade, irmãos. Existe muitos, milhares e milhares no mundo inteiro também passando por essas provações. Nós tendemos, irmãos, quando o Senhor está a nos provar, ou quando nós mesmos, pela nossa desobediência, nos colocamos em situações difíceis, nós tendemos a olhar só para nós, a clamar só por nós. Senhor, me ajuda. Senhor, o Senhor não está vendo. O Senhor não está vendo isso. Senhor, o Senhor não tem. O Senhor não está ouvindo. Ei, mas quando a gente tira o nosso foco de nós mesmos, quando a gente abre assim um pouco a nossa visão, a gente vai entender, irmãos, que tem irmãos que estão passando por momentos muito, muito, muito mais difíceis. E eu tenho algo comigo, quando algo está acontecendo, alguma provação, alguma coisa que está ali, né? Que vem assim para querer nos fazer desistir ou querer nos fazer cambalear. Eu fico, Senhor, lá em Hebreus está dizendo que nós ainda não resistimos até o sangue. O Senhor, Ele resistiu à sua provação até o sangue por nós. Então, o que eu estou passando é fichinha na frente daquilo que Cristo já passou por mim. E aí, isso me anima. Aí, a gente vive um dia de cada vez. E é por isso da importância de se ler. Porque como é que Ele vai trazer a memória no dia difícil? Não tem. O Espírito Santo, Ele traz à memória a palavra. Mas para isso, irmãos, não é por osmose. Não é com ela fechada. Para isso eu tenho que me dedicar também um pouco e fazer o que cabe a mim fazer. Né? O Senhor vai perguntar àquele homem, se tu crê, eu posso fazer. Ei, se tu crê, eu trago a memória, a palavra para te sair, para te trazer o refrigério no momento difícil. Mas para isso tem que fazer a tua parte, tu tem que ler, tu tem que buscar, tu tem que estar em comunhão com o meu Espírito. Porque como é que nós vamos ouvir o Espírito? Se nós não estamos em comunhão, se nós estamos a ouvir mais as vozes do mundo. Irmãos, existem muitas e muitas vozes querendo apagar a voz do Espírito Santo que está dentro de mim, dentro de você. E é por isso que nós temos que estar atentos, para podermos estar com os nossos ouvidos sensíveis a ouvir a voz do Espírito Santo. Porque aí quando esses momentos difíceis vier, quando esses sofrimentos vier, Ele vai nos dando palavra e nos vai nos acalmando e nos vai nos direcionando e nos vai nos dizendo, é aqui, é por aqui, e isso vai nos trazendo refrigério e alívio. E aí no 10 ele vai dizer, ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou, a sua eterna glória,
depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Ei, irmãos, depois que passar essa provação, essa tribulação, se preocupe não, que é através disso. Eu costumo dizer que deserto não é para matar crente. Deserto não é para fazer crente se desistir do caminho. Deserto não é para fazer Cristo desistir da caminhada. Deserto é para fazer... deserto não é para fazer nós, né? Deserto não é para fazer que a gente venha a parar, a desistir, não. Deserto é para nos capacitar a continuar avançando. Deserto é para nos moldar. Deserto era para nos trazer a maturidade, para nos transformar. E aqui ele vai dizer, ei, depois desse pequeno sofrimento aí, depois que passar esse momento, Ele mesmo, ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou, a sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. É isso, irmãos, quando nós passamos por provações. As provações, elas vêm para nos moldar, para nos fortificar, para nos firmar, para nos aperfeiçoar e para nos fundamentar nele. Porque é por Ele, é para Ele. E é dele todas as coisas. Às vezes nós falamos isso, né? Como um jargão. Mas o que falta é a igreja realmente a viver isso. Quando eu entendo que nada é por mim, nada é sobre mim, mas tudo faz parte de um propósito bem maior. Aí eu entendo o trabalhar do Senhor. E aí eu sou fortificada nele, eu sou fundamentada nele. Ei, irmãos, hoje você está aqui porque você faz parte de um propósito maior. Cada um de nós fazemos parte de um propósito que está além dos nossos olhos, além do nosso entendimento, porque fazemos parte de um propósito do reino. O propósito é dele. E tudo que ele tem para cumprir nas nossas vidas, ele vai cumprir. Porque os planos do Senhor não podem ser frustrados. Então, eu hoje estou aqui para dizer isso, através do Espírito Santo, porque a Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos, para todo sempre. Tudo, irmãos, que nós passamos até chegar aqui, hoje, faz parte de um propósito maior. Não é sobre mim, não é sobre você, não é. E não me entenda mal, não estou aqui desdenhando de ninguém, não. É porque faz parte de um propósito maior. Quando a gente entende isso, aí o Senhor, Ele nos molda, sabe? Ele abre o nosso entendimento. Faz parte. Se em algum momento você tropeçou, levante-se. Levante-se. Ei, faz parte de um propósito maior. Você faz parte de algo tão grandioso que você não consegue nem mensurar. Nós não conseguimos mensurar aquilo que Deus tem preparado para nós. Irmãos, eu amo aquele versículo que diz que nem olhos viram, nem pensamentos, nem subiu ao pensamento, nem ao coração humano, aquilo que Deus tem preparado para nós. Ei, vamos nos apegar com essa palavra, vamos estar vigilantes, vamos estar orando, vamos estar em comunhão com esse Espírito, para que Ele, no tempo oportuno, Ele venha nos exaltar, Ele venha nos direcionar, Ele venha nos capacitar, e Ele venha fazer aquilo que apraz ao coração dEle. E eu digo mais, que nós possamos ser usados neste propósito maior, porque estamos aqui como corpo de Cristo. Eu não posso de jeito nenhum me alegrar com a queda do meu irmão, porque isso está significando que eu estou me alegrando de ter um braço amputado, né? E quem é que vai se alegrar com isso? Então nós fazemos todos aqui parte de um propósito maior. Então que nós venhamos sim a honrar a palavra, a viver a palavra, a chorar com os que choram, a sorrir com quem sorri, a estar ali como um corpo, unidos, unificados em Cristo. Aquilo que eu sei que o Senhor me chamou, naquilo que eu posso, eu estou aqui para ajudar. E assim eu sei que tem muitos aí que podem me ajudar e que vão estar prontos para me ajudar. Assim é o corpo de Cristo. E assim a gente vai vencendo as batalhas, levando as cargas uns dos outros. Então essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração.
Que Deus abençoe vocês grandemente e poderosamente, em nome de Jesus. Oh, glórias, aleluia. Glória a Deus. Pode sim, é sua.